satisfaz, de bênçãos mil sou alvo sim, quem tu, Jesus, dá sempre a mim. Do Salvador o nome traz recordação que a mim me apraz. A ti, Senhor, a ti louvor, sem fim eu ergo com fervor. O Brasil é um gigante, mas o governo federal não mede esforços para fazer a vacina chegar a todos os cantos do país. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta de vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. Meu Brasil tá do seu lado e vai ser todo vacinado. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Muito boa noite, queridos irmãos. Depois de um domingo abençoado, estamos aqui mais uma vez, chegando ao seu lar, com certeza para trazer as bênçãos do Senhor para todos nós, a palavra de Deus, um estudo com certeza abençoador. O estudo vai falar ao seu coração, porque já falou ao meu coração ao preparar o estudo. Seja muito bem-vindo aos irmãos, aos amigos, aqueles que estão nas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação, o seu envolvimento. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever. Quem sabe que pela primeira vez você está participando dos nossos cultos, então se inscreva, dê o seu like, com certeza isso vai contribuir para a nossa permanência no YouTube e com certeza Deus vai falar a outros corações e a outras vidas. Vamos orar, queridos irmãos, pela nossa igreja, por aqueles irmãos que estão enfermos, né? Temos muitos irmãos que estão enfermos, irmãos de outras igrejas, irmãos de outras denominações, não importam, pelo nosso bairro. Vamos orar também, irmãos, pelo nosso querido Brasil, né? Nosso presidente da República. Eu gostaria que os irmãos orassem para que Deus continue abençoando o nosso Brasil, porque as autoridades abençoadas, o povo também será abençoado, consequentemente. Então eu gostaria que os irmãos estivessem orando também pelo nosso Brasil, pelo povo brasileiro, para que esta pandemia termine e nós voltemos, meus irmãos, aos nossos cultos presenciais para a glória do nosso Deus. Vamos fazer isso, nós vamos estar em oração constante, lendo a palavra de Deus, falando das maravilhas do Senhor, não só para os nossos parentes, para os irmãos, mas também para os nossos amigos. No próximo domingo, irmãos, no dia 1º de agosto, nós teremos, meus irmãos, daremos início do mês da juventude. Eu gostaria que os irmãos estivessem nos ajudando, para que não temos jovens na igreja, propriamente dito, temos poucos, mas eu gostaria de dizer aos irmãos que nós precisamos orar para que Deus mande jovens para a nossa igreja. Então, toda a ênfase no mês de agosto será no mês da juventude. Então, ore para que isso possa reproduzir no nosso bairro o desejo de outros jovens participarem da nossa igreja, aceitando a Jesus como Salvador pessoal. Eu creio nisso, irmãos, e eu gostaria que a igreja pudesse crer também e pudesse fazer coro comigo, no sentido de que nós venhamos a ter e a conquistar outros jovens para Cristo Jesus. Não só do bairro, mas quem sabe algum jovem, algum neto ou neta, né, dos irmãos que estão aí precisando realmente ouvir a palavra de Deus e ter realmente um encontro diferente na presença do Senhor.
O tema do nosso estudo de hoje, meus irmãos, libertos para servir, está baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, verso de número 1. Então nós vamos estudar, meus irmãos, esse tema, libertos para servir. Esse estudo já falou no meu coração, vai falar no seu coração nesta noite, com certeza. Um novo tempo em 2021, meus irmãos, que Deus nos abençoe e daqui a pouco a gente volta. Em ti, Senhor, eu gozo paz e tudo mais me satisfaz. De bênçãos mil sou alvo, sim, que tu, Jesus, dá sempre a mim. Do Salvador o nome traz recordação que a mim me apraz. A ti, Senhor, a ti louvor, sem fim eu ergo com fervor. Desprezo, pois, o que é falar e ponho a fé no Deus veraz. Foi Ele quem, por grande amor, nos deu Jesus, o Redentor. Ao Salvador o nome traz recordações que a mim me apraz. A ti, Senhor, a ti louvor, sem fim eu ergo com fervor.
Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Libertos para servir. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Vamos orar nesse instante, vamos falar com o nosso Deus neste momento. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, nós louvamos o Teu santo nome e te agradecemos pelas bênçãos recebidas de Ti. Louvamos a Ti, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede mais uma vez em retornar, Senhor, ao estudo da Tua palavra. Que esse estudo fale aos nossos corações, às nossas vidas, aos nossos ouvintes, e que, Senhor, tudo possa acontecer para glorificar o Teu santo nome. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso bairro, abençoe, Senhor, o nosso estado, e abençoe o nosso Brasil, abençoe todas as autoridades constituídas, os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, federais, senadores, e os ministros e o presidente da República. Senhor, Tu possa orientar, Senhor, neste tempo tão difícil que estamos enfrentando no nosso país. Que essa pandemia, Senhor, termine, Senhor, em nome de Jesus. E que as pessoas realmente tenham sido vacinadas e sejam curadas, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos a Tua direção e ajude-nos, ó Pai, nesta noite é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, escola bíblica. Uma escola diferente das tradicionais que conhecemos,
com a graça de Deus, temos a liberdade de estudar a Bíblia sem nenhuma dificuldade. Um grupo de pessoas que estudam com vontade, com a vontade, a palavra da verdade. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela escola bíblica dominical, pela escola bíblica, pelos cultos nos lares, que ainda não estamos nesta fase de pequenos grupos, mas nós estaremos, meus irmãos, quando retornarmos, e com certeza a proposta dos pequenos grupos é justamente o crescimento da Igreja do Senhor Jesus. Eu creio nisso, em algum momento isso poderá acontecer, e nós faremos, meus irmãos, os pequenos grupos nos lares, grupos pequenos, mas com certeza que irá resultar num momento muito extraordinário para as vidas e para a Igreja do Senhor Jesus. Então, o nosso estudo de hoje tem como tema Libertos para Servir. E nós vamos então caminhar nessa direção, como diz o texto. Fomos libertos do pecado para servir e deveríamos fazê-lo com gratidão no coração. Temos que servir a Deus com alegria, mas alegria mesmo. Queremos crentes confiantes. Então, a alegria está associada, ou as alegrias estão associadas à confiança. Precisamos, então, ter confiança e ter alegria em servir e servir com muita alegria. Eu quero dizer aos irmãos que, quando se trata daquilo que é de Deus, da Igreja de Deus, da família de Deus, com certeza, meus irmãos, eu procuro fazer com muita alegria. E eu quero transferir esta alegria para o povo de Deus e para os irmãos, para os amigos que estão me ouvindo e estão participando neste momento. Então, compreendendo a carta. Galácia, ela é uma província romana situada no centro do norte da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. A Galácia foi visitada por Paulo em Atos 18, verso 23. Tendo permanecido ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Então, a proposta de Paulo era capacitar os discípulos, era qualificar os discípulos, era preparar os discípulos para uma grande obra. De igual modo, meus irmãos, nós pastores temos feito da mesma forma, ou seja, capacitando as ovelhas, preparando as ovelhas, tirando-as das dificuldades para que elas possam desenvolver um trabalho, e esse trabalho para a honra e glória, então, do nosso Deus. Então, diz o texto, meus irmãos, que Paulo passou por ali no sentido, meus irmãos, de fortalecer a todos os discípulos. 1 Coríntios 16, verso 1, diz assim: Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Isto significa dizer, meus irmãos, conforme o texto de Atos 16, verso 1, que havia então várias igrejas. Era um celeiro, meus irmãos, podemos dizer então de igrejas. A epístola aos Gálatas, Paulo escreve esta carta para combater um grupo que ensinava o seguinte: um não-judeu só pode se tornar cristão se obedecer às leis dos judeus, especialmente o da circuncisão. Isso está registrado em Atos 15, de 1 a 33. Há controvérsias acerca, consequentemente, desta circuncisão. Paulo, então, ataca esse outro evangelho. Ele defende a sua autoridade de apóstolo e ensina que a salvação depende da fé e não daquilo que a lei de Moisés manda fazer. Muitas vezes, fazer de maneira como idealizamos, como pensamos, mas Deus muda o rumo, porque Deus nos leva a fazer diferente. Deus, então, ele providenciou a Elias o sustento que ele
precisava para aquele tempo. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebiam então no ribeiro. Porém, num determinado tempo, o rio secou, porque não havia chovido. Há momentos em nossa vida que nós devemos caminhar somente na trajetória que Deus determinar. Então eu quero chamar a atenção, meus irmãos, que nós estamos numa trajetória. Estamos em plena pandemia, mas nós, como crentes, precisamos caminhar nessa trajetória, sabendo que precisamos vencer as batalhas, precisamos vencer as dificuldades, precisamos administrar bem a nossa saúde, precisamos, aparentemente, cuidar da saúde dos outros, no sentido de não serem contaminados. É um momento, meus irmãos, muito difícil para nós, mas nós temos, meus irmãos, que caminhar nessa trajetória como Deus tem determinado para todos nós. Então, em algum momento, a fonte pode secar, os rios podem não produzir mais águas, oportunidades perdidas, complicadas, mas quer que realmente as coisas aconteçam diferente. Então, às vezes, o pastor assume responsabilidades que não são suas, porém, não pode o pastor mudar a trajetória. Então, essa trajetória, este caminho, na verdade, precisamos então percorrer. Quero pensar com os irmãos, à luz do texto também, o homem de Deus é movido pela oração. Elias queria estar no quarto em que havia, sem dúvida, passado muitas horas em oração antes deste milagre. Eliseu também estava no próprio quarto, conforme registra 2 Reis, capítulo 4, versos 21, 32 e 33. E expulsou os outros quando orou pelo filho da Sulamita. Considerações. Ele tomou do seu regaço, ou seja, do colo, entre aspas, entre parênteses, digo, e o levou para o seu próprio quarto. Estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Orou para que o menino viesse a si, e a preocupação era com a alma do menino. E eu quero lhes dizer, ganha-se o menino, ganha-se o corpo do menino, ganha-se a alma do menino. Então é possível fazer diferente. Não basta dar o alimento material. Precisamos cuidar da alma, precisamos cuidar da vida das crianças, precisamos cuidar da vida dos adolescentes, precisamos cuidar da vida dos jovens, ou seja, dos adultos também, mas nós precisamos, meus irmãos, já pensarmos, meus irmãos, no dia 1º de agosto, quando estaremos lançando o mês da juventude. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar nesta direção e pudéssemos então caminhar nesta direção. Petição e intercessão são orações privadas entre o indivíduo e Deus. Não são orações públicas para instrução. Então, o momento de oração, o momento devocional, o momento que nós precisamos passar na presença do Senhor, meus irmãos, nós precisamos entender que é o momento de orações privadas, ou seja, pelo indivíduo. Então, nós pensamos e nós oramos e nós intercedemos, então, o Senhor. Então, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Alguns estão sendo movidos, meus irmãos, pelas drogas, pelo álcool, pelas paixões, pela vaidade, mas o povo de Deus é movido pelas orações, o povo de Deus é movido pelo poder de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 1, voltando então, Paulo mostra como Abraão foi salvo, não por causa das suas obras, mas pela fé. E termina falando da liberdade que tem aqueles que creem em Cristo. A liberdade cristã deve ser preservada. Cristo, então, meus irmãos, nos libertou para que sejamos livres, experimentar
uma verdadeira liberdade espiritual. A liberdade de um começa quando termina do outro. Na vida cristã não acontece dessa forma. Somos livres porque Cristo então nos libertou. Todos os cristãos de todos os tempos devem se lembrar desta declaração do apóstolo Paulo. Paulo fala da liberdade que tem as pessoas que creem em Cristo Jesus. Com essa liberdade se torna a realidade na vida cristã. Usar a liberdade que temos para fazer coisas boas ao próximo, na igreja, em casa, com as pessoas mais chegadas, pregar o Evangelho, o poder de Deus, precisamos ter a disposição em realizar a obra do Senhor. Mesmo, meus irmãos, no tempo de pandemia. Eu quero frisar isso porque é um tempo atípico, né, para as igrejas. Nós estamos exatamente nesse momento diferente. Mas que nós precisamos, meus irmãos, pregar o Evangelho, independentemente do tempo em que nós estamos vivendo. Então, queridos irmãos, a liberdade envolve, então, o compromisso. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Paulo fez esta afirmação e hoje muitos têm dificuldade em fazer. Estar em Cristo. Há uma relação entre estar em Cristo e a nossa identificação radical com Cristo na sua morte e ressurreição. É viver pela fé no Filho de Deus. Deixarmos Cristo dirigir os nossos pensamentos, as nossas ações. Enterramos, então, os nossos interesses pessoais e o egoísmo no interesse, meus irmãos, de Cristo. Então, as paixões, os vícios, tudo aquilo que nos envolve, nós precisamos pensar que nós precisamos enterrar isso e buscar, então, a presença de Cristo. Eu quero, então, queridos irmãos, concluir o estudo desta noite. Precisamos tomar uma decisão. Quero viver para Cristo, quero ser de Cristo, quero ser da Igreja de Cristo, preciso de liberdade para falar de Cristo, testemunhar de Cristo e da Igreja de Cristo Jesus. Eu quero me envolver com Cristo, eu quero me envolver com a Igreja de Cristo Jesus, eu quero trabalhar para a Igreja de Cristo Jesus, eu quero usar os meus dons, aquilo que Deus me chamou para um ministério, para servir a Jesus, para servir com alegria. Eu quero então me envolver com a Igreja de Cristo Jesus. Eu quero me envolver então com aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. A vida que agora vivo na carne, diz Paulo fala de uma vida consagrada, uma vida espiritual, viver pela fé, viver na fé, viver em oração, viver na palavra de Deus, viver na confiança de Cristo Jesus, viver em liberdade de Cristo Jesus. Então eu quero, meus irmãos, desafiar aos irmãos nesta noite, libertados ou libertos para servir. Estamos juntos, é a nossa oração. Amém. Essa dança de obedecer às vezes é guerra. Às vezes eu quero dar meus próprios passos e luto contra você. E dentro de mim parece haver dois partidos, pois tento viver pelo que eu mesma quero, mas parto ao meio toda vez que não cumpro o seu querer. Finalmente nos conectamos de novo e dançamos a favor do mesmo vento. Eu deixo você me conduzir e eu finalmente me rendo. Nessa guerra tão gelada, você se faz presente. Você não desiste de mim e espera pacientemente. E quando eu permito, você guia os meus passos. Aprendo a te imitar de novo, até que me misturo com você, o seu manto me cobre e me visto, enfim, com as suas próprias roupas. Não entendo o meu próprio agir.
tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quando estou aqui, quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade boa, perfeita e agradável. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Oh, oh. E reina o Espírito sobre a carne. Que pena que o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na
quarta-feira, estudo. Domingo pela manhã, escola dominical. Domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. E para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?